Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A polícia rastreia câmeras de segurança para buscar pistas sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Ela e o motorista Anderson Pedro Gomes foram mortos na região central do Rio de Janeiro. A principal linha de investigação é execução. A repercussão política do assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu quero não só me solidarizar com a família da Marielle, do Anderson Gomes, o seu motorista, me solidarizar com todos aqueles que foram vítimas de violência. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, estuda pedir a federalização das investigações. A história da vida da quinta vereadora mais votada em 2016. Socióloga Marielle Franco nasceu na favela da Maré e lutava pelos direitos humanos. Passarela desaba em Miami e atinge vários carros. Autoridades falam em pelo menos uma morte e 6 feridos. O ranking dos países mais felizes do mundo. O Brasil ocupa a 28ª posição. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro rastreia câmeras de segurança para encontrar pistas sobre o assassinato de Marielle Franco, vereadora do PSOL. Ela e o motorista foram mortos na noite de ontem, quando voltavam de um evento no centro da cidade. A principal linha de investigação da polícia é a de execução. Essas são as últimas imagens da vereadora do PSOL, Marielle Franco, de 38 anos, com vida. Na noite de quarta-feira, ela participou de um encontro com mulheres negras na Lapa, região central do Rio, horas antes de ser assassinada. Aproveitar esse bom e esse encontro para a gente fazer muita luta, muita força junto. Por volta das 9h30 da noite, ela entrou no carro com o motorista e uma assessora. Quando passavam pelo bairro do Estácio, um veículo modelo Cobalt emparelhou e começaram os tiros. Nenhuma hipótese foi descartada pela divisão de homicídios que está à frente do caso, mas a principal linha de investigação é a execução pelas características do crime. Os investigadores acreditam que os criminosos sabiam o local exato que ela ocupava no carro. Isso porque os vidros têm uma película escura e nenhum pertence foi levado. E nós vamos fazer de tudo para dar uma resposta a esse crime bárbaro, esse crime que não vai ficar impune. A polícia acredita que eles foram seguidos pelos bandidos por pelo menos 4 quilômetros. 2 perícias foram realizadas no veículo. De forma preliminar, os agentes concluíram que os tiros foram realizados a menos de 2 metros. 9 disparos foram contabilizados. Marielle foi atingida por 3 tiros na cabeça. O motorista Anderson Pedro Gomes levou 4 tiros nas costas e também morreu no local. A assessora de imprensa de Marielle foi ferida por estilhaços. Ela aparece nessas imagens logo após o crime falando ao celular. A assessora foi atendida em um hospital e depois prestou depoimento por 5 horas. Nós não tínhamos nenhuma ameaça relatada que nós tivéssemos conhecimento. É óbvio, quando a gente enfrenta os poderosos, quando a gente enfrenta esquemas que estão montados há muito tempo, é óbvio que a gente corre riscos. É óbvio que é isso que passa na cabeça de todos nós agora. Marielle vinha denunciando nas redes sociais a violência em comunidades do Rio. Em um dos posts, um dia antes do crime, a vereadora questionou: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? No fim de semana, fez uma crítica à polícia militar pela morte de 2 jovens na favela de Acari, na Zona Norte. A gente, mais uma vez, sendo vítima dessa violência, desse Estado, essa ausência de segurança que a gente tem. Tentaram calar,
não só 46 mil votos, muito mais, né? Várias mulheres negras, então é um sentimento de dor, um sentimento de revolta por ela, pelo Anderson, que estava ali também. A gente tem diferenças, mas é a gente que está morrendo, é o nosso povo que está morrendo, então a gente tem que lidar para avançar. Esse crime, que tem todas as características de execução, é um verdadeiro desafio às autoridades constituídas. É obrigação de honra buscar e punir os autores dessa barbárie. Não se culpe a intervenção federal no Rio, nem os militares. O fato é que uma democracia não pode, não deve admitir atos desse tipo. Custe o que custar, doa a quem doer. A morte de Marielle Franco teve uma enorme repercussão política. Em Brasília, representantes dos 3 poderes se comprometeram com a investigação do crime. Logo cedo, o presidente Michel Temer convocou uma reunião de emergência com ministros para tratar da investigação da morte da vereadora. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente reforçou que situações como essa motivaram a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. Eu quero não só me solidarizar com a família da Marielle, do Anderson Gomes, o seu motorista, me solidarizar com todos aqueles que foram vítimas de violência no Rio de Janeiro, mas salientar que estas quadrilhas organizadas, estas organizações criminosas não matarão o nosso futuro. Nós estamos ali no Rio de Janeiro para restabelecer a paz. À tarde, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, Temer pediu 1 minuto de silêncio em homenagem a Marielle Franco. No Congresso, o que era para ser apenas um ato do PSOL, partido da vereadora, se transformou numa sessão solene da Câmara. Com flores e faixas nas mãos, parlamentares e manifestantes percorreram os corredores da casa e lotaram o plenário. Acreditamos que o sangue da Marielle e de todas as outras vítimas do arbítrio de um Estado autoritário e repressor vai germinar como semente que brotará por milhares, milhões de Marielles pelo país afora para dar continuidade à sua luta, o seu compromisso de defesa dos direitos humanos, da dignidade humana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, demonstrou indignação com o crime. Acho que o que vai prevalecer para que a gente consiga encontrar uma solução, não apenas para esse caso, mas para tantos assassinatos no Brasil, é o equilíbrio e as condições para que o Estado como um todo e todos os estados que vivem a mesma crise tenham condições de cumprir o seu papel, investigação e, de fato, combater o crime organizado que vem tirando muitas vidas no Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, também se manifestou. Ao abrir a sessão da corte, disse que a sociedade não vai se calar diante de crimes como esse. Ficamos também, de certa forma, chocados com essa notícia que, no mundo de hoje, se tente calar a voz política através de uma atitude que demonstra um baixíssimo déficit civilizatório nesse campo. O assassinato mobilizou os 3 poderes. O Palácio do Planalto colocou a Polícia Federal à disposição para colaborar com as investigações e afirmou que vai acompanhar todo o processo. Rodrigo Maia autorizou a formação de uma comissão externa da Câmara para monitorar a apuração do crime. Já a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, designou 3 representantes do Conselho Nacional do Ministério Público para que eles acompanhem o trabalho dos procuradores cariocas. Dodge ainda estuda pedir que a investigação seja feita no âmbito federal. Vamos conversar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Lordello, a sociedade cobra uma resposta e o Estado deve uma solução rápida e eficaz, eficiente desse crime bárbaro que a morte da vereadora representa um retrocesso civilizatório. A principal linha de investigação até agora é a execução.
O que você pode nos apontar, pelo que já sabe, que pode ser um indicador, um indício importante do que aconteceu com a Marielle e com o Anderson na noite de ontem? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. A cena do crime é reveladora, Amanda. Eu pedi para fazer uma fotografia para que você entenda como aconteceu o crime na data de ontem. Neste carro encontrava-se o motorista, a vereadora e mais uma assessora. Numa determinada rua, Amanda, uma rua com pouca luminosidade, este veículo avança pela lateral direita. E exatamente nesta posição, peço que troquem a foto, aconteceu o quê? Nós mostramos o quê? Um indivíduo no banco de trás faz cerca de 9 disparos nessa região. Essa região é a parte traseira do veículo onde estava a vereadora. A vereadora é atingida e, infelizmente, também o motorista acaba sendo atingido porque estava no que nós chamamos de linha de fogo. O mais curioso, e eu trago aqui uma novidade ao Rede TV News quando nós falamos de notícia. Amanda, eu descobri há poucos minutos que geralmente a vereadora sentava no banco da frente do passageiro. Mas nesse dia, por algum motivo, ela senta no banco de trás. Outro detalhe, o dia estava quente, o vidro estava levantado e tinha a película que escurece o vidro. Ou seja, como que essas pessoas sabiam que essa moça, a vereadora, estava aqui? Foi uma emboscada e ela estava sendo perseguida. As provas indicam isso. Nordello, boa noite. O crime tem poucas pistas, algumas balas que acharam lá, cápsulas e pessoas que ouviram os tiros. Como é que a polícia pode chegar aos executores ou talvez os mandantes desse crime? Boris, a pergunta é muito interessante e o general interventor no Rio, ele fez um acerto muito importante quando ele nomeou para chefe de polícia civil no Rio, quem? O chefe da divisão de homicídios, ou seja, nós temos hoje a pessoa que mais entende de homicídio chefiando a Polícia Civil Carioca. Um detalhe importante, já deu para perceber, Boris, que ela vinha sido seguida já e provavelmente da onde? Do local onde ela estava. Então, como nós temos uma sobrevivente, que é a sua assessora, ela vai fornecer à Polícia Civil todo o trajeto da Lapa até o local da emboscada e a polícia vai ter que buscar câmeras para tentar verificar esse carro que vinha seguindo e que em dado momento emparelha e acaba atirando contra a vereadora. Nordello, tem mais um detalhe, a gente sabe que a agenda dos políticos é pública e hoje você consegue monitorar, rastrear as pessoas facilmente também pelas redes sociais. Esse tipo de divulgação facilita a ação dos bandidos? Amanda, esse detalhe é fundamental. Quando você tem um mandante que contrata executores para matar alguém, eles têm que gerar uma emboscada. Essa emboscada, quando se trata de uma pessoa pública que tem agenda pública, isso você vai facilitar o quê? O trabalho dos executores. A vereadora tinha divulgado que é natural que ela estaria em determinado horário no bairro da Lapa, ou seja, os criminosos provavelmente sabendo disso, e a minha pista, o cheiro da investigação diz que quando ela estava fazendo essa palestra, essa reunião, provavelmente os executores estavam lá, perceberam ela entrar no carro e sabiam naquele momento que ela sentou no banco de trás do lado direito. Portanto, vai caber agora à Polícia Civil do Rio, principalmente através das câmeras, tentar buscar tanto o veículo e a placa onde estavam os executores e às vezes até a fisionomia dos executores. É isso mesmo, obrigada, viu, Nordello? A gente vai ficar aqui fiscalizando e cobrando uma ação rápida. Sim, vai e ter punição. Solução. Vai ter. Aos responsáveis. Obrigada pela sua participação. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que vai somar esforços para encontrar os assassinos da vereadora Marielle Franco. Jungmann fez a promessa durante uma entrevista que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro. Por isso, vamos lá para a capital fluminense conversar com o repórter Tony Vendramini, que estava presente, acompanhou essa entrevista e nos traz as novidades. Quem mais estava com o ministro? Tony, o que você pode nos contar?
Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, além do ministro Raul Jungmann, participaram de uma reunião hoje aqui no centro do Rio, o general Braga Neto, interventor da segurança no Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, e o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Janer Tesch. Depois da reunião, Raul Jungmann explicou que veio ao Rio a pedido do presidente Michel Temer para acompanhar de perto as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. Jungmann disse, após essa reunião, que apesar dos setores de inteligência de outros órgãos participarem da investigação, ela continuará sob a responsabilidade da Polícia Civil. O ministro não quis dar declarações sobre o que foi descoberto até agora e garantiu que todos os esforços realmente serão feitos para prender os autores desse crime. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Todas as hipóteses são consideradas no início da investigação. Todas as hipóteses, não se descarta nenhuma. Até que os indícios, as provas, não é? Até que o contexto, o levantamento, o laudo pericial, o laudo do local e tudo mais comece a construir, digamos assim, o que seria um rumo, o que seria um indicativo das razões de ter acontecido esse crime. Não há nada a descartar, trabalhamos com todas as hipóteses. A questão aqui não é endurecer ou não. A questão aqui é fazer o que tem que ser feito. Dentro da lei, sempre dentro da lei, sempre em respeito aos direitos humanos. Agora, com determinação, com coragem e com compromisso. E isso vocês tenham certeza que vai acontecer. Aliás, já vem acontecendo. Mais cedo, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, lançou no Ceará o primeiro centro de inteligência contra o crime organizado. Serão 5 em todo o país. Fortaleza, que vive uma onda de violência, foi a cidade escolhida para a implantação do primeiro Centro Integrado de Inteligência do Brasil. O anúncio, que marca a nova estratégia do governo contra as facções criminosas, foi feito na sede do governo cearense pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, com a participação da Cúpula da Segurança Nacional. A criação do órgão, que vai unificar a inteligência de todas as polícias, foi um pedido dos governadores do Nordeste. Da futura sede no Ceará, que já tem um local definido, serão traçados os planos para todos os estados da região. Esse equipamento não vai servir só ao Ceará, mas vai servir ao Nordeste brasileiro e servir ao país. E mais do que isso, servir à população que hoje clama por segurança e por paz. O Centro de Inteligência do Nordeste será o primeiro dos 5 que serão instalados no Brasil. O custo da implantação será de R$2 milhões, com verba do governo federal. Não terá contratações, já que todos os servidores serão agentes que já trabalham na segurança pública. Mas tudo isso ainda vai levar um tempo para começar a funcionar. Isso deve começar a funcionar a partir do segundo semestre, porque nós temos que fazer primeiro o Centro Nacional, que vai integrar todos os demais centros regionais. Enquanto as autoridades lançavam o Centro de Inteligência na região nobre de Fortaleza, mais vítimas morriam na periferia. Este jovem foi executado à luz do dia. Outro jovem, também na periferia, foi assassinado enquanto capinava a calçada. Em outro ponto da cidade, 2 suspeitos que tentaram assaltar um policial foram baleados. Um morreu na hora. O outro, ferido, foi agredido pela população. Esse aqui é o outro, esse aqui foi baleado pertinho do cemitério do Tem Bezerra. Só neste ano, quase 1.000 pessoas foram assassinadas no Ceará. Março está só na metade e 170 pessoas já morreram em todo o estado. O que as pessoas fizeram com esse rapaz, qualquer coisa que ele tenha feito, é crime, é criminoso fazer ou tentar fazer justiça com as próprias mãos. É incrível que o Brasil, até agora, na era do computador, não tenha um sistema central integrado de inteligência. O ministro Jungmann agora está tentando uma forma de integração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para combater o crime. Não é fácil, mas Jungmann deveria também olhar a questão da unificação das polícias civil e militar nos estados. A separação não se justifica, é um desperdício de dinheiro, já que elas não se comunicam e, pior,
brigam entre si. Vamos voltar a falar do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco ontem à noite no Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes, agora no comentário de Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Por que você diz que a morte da Marielle evidencia que as esquerdas não aprenderam nada? E também não esqueceram nada, Amanda. Boa noite, que é uma frase do diplomata Talleyrand, diplomata francês, que ele usava para os Bourbons, né? Dizendo, eles não aprendem nada, nem esquecem nada. Veja, uma tragédia, uma barbaridade o que aconteceu, evidentemente se trata de uma execução, né, da vereadora. E aí precisamos saber quem era ela. Ela era uma crítica feroz da intervenção federal. Ela é uma das estrelas, talvez a principal, daquele vídeo equivocadíssimo do tal coletivo 342, que é uma turma que se abriga sob o guarda-chuva de ignorância política a despeito do talento musical de Caetano Veloso, não é? E ali ela faz um discurso que é uma soma formidável de equívocos sobre a intervenção, não é? Por exemplo, diz que o Rio não precisa de tanques, mas precisa de lápis. Bom, qualquer lugar precisa de lápis. A Finlândia precisa de lápis e não de tanques. A questão é saber se num dado momento os tanques precisam se somar aos lápis. Ou você precisa dos tanques para garantir, inclusive, o exercício do lápis. Essa é a confusão de sempre da esquerda. Muito bem. A pergunta óbvia que se faz é a seguinte: quem matou Marielle? Gosta da intervenção ou quer que a intervenção acabe? A resposta é evidente. Quem matou essa vereadora está querendo criar uma onda negativa contra a intervenção. Quem matou essa vereadora está querendo que as pessoas concluam o seguinte: está vendo como intervenção não adianta? Está vendo como a intervenção não é boa? Não é? Quem matou essa moça quer que as forças federais saiam do Rio de Janeiro. E quem são essas pessoas? Quem são os grupos que estão perdendo com a intervenção? Os narcotraficantes estão perdendo. As milícias estão perdendo. A banda podre da polícia está perdendo, porque estão fazendo menos negócios. Acontece que o PSOL, o PT, por mera questão ideológica, ou por um cestro ideológico que vem de muito longe, são partidos contrários à intervenção. Então eles emitem notas de protesto contra a morte de Marielle, mas de uma delinquência, né? No caso do PSOL, associando diretamente a morte dela às críticas que ela fazia à polícia. Mas as críticas que ela faz à polícia não são de hoje. Por que matá-la agora? No caso do PT, o PT vai mais longe, porque a nota é assinada pela Gleisi Hoffmann. E a Gleisi Hoffmann é aquela pessoa de quem Milor falava que depois de chegar ao limite dá sempre mais um passo. Esta já liga diretamente à intervenção. Como se a morte dela fosse uma consequência da intervenção. Ora, qualquer pessoa razoável, qualquer pessoa lógica vai concluir o seguinte: que se uma vereadora com a importância que ela tinha, não é? Líder de uma favela, ela sai de uma favela, eleita, com a crítica que ela tinha. Ora, se até ela é assassinada, isso é mais uma evidência de que a intervenção se faz necessária, de que ninguém de fato está seguro. Ora, se alguém é contra a intervenção, vai matar uma pessoa favorável à intervenção ou contra a intervenção? Evidentemente vai matar alguém contra a intervenção, né? E, lamentavelmente, assim como o vídeo do 342, do qual Marielle participava, e agora, de novo, as esquerdas, não há uma miserável crítica ao narcotráfico, às milícias, nada. Todas as críticas são dirigidas às forças oficiais de segurança. Fica parecendo que o problema do Rio de Janeiro são as forças oficiais de segurança. Fora isso, não há problema. Até parece que eles viviam todos em paz. Eu quero lembrar o seguinte: a morte dessa moça, e todos cobram agora que se chegou responsável, e eu também, mas é preciso lembrar que o Rio teve em 2016 5.300 mortos. Como eu costumo dizer, citando Caetano Veloso, pobres de tão pretos e pretos de tão pobres. E ninguém cobrou autoria, não é? E as esquerdas agora reclamando da intervenção, como se antes
o Rio de Janeiro fosse um paraíso. É vergonhoso. As esquerdas precisam parar de irrigar a sua ideologia com o sangue das pessoas, né? Isso me lembra uma frase de um livro do François Furet sobre a Revolução Francesa, sobre o revolucionário Marat, que era um doido que pedia a cabeça de todo mundo, e ele disse uma vez: deem um copo a esse canibal porque ele está com sede. A esquerda precisa parar de ter sede de sangue, inclusive de sangue dos próprios camaradas. Reinaldo, mudando de assunto, então, o imbróglio sobre a condenação, depois da condenação em segunda instância, pode começar a se resolver nessa terça-feira, né? Pode sim, Boris. Boa noite. Olha aqui, rapidamente, né, que eu já dei uma estourada no tempo, nesta quinta-feira estava previsto meio uma espécie de rebelião de ministros do Supremo para que Carmen Lúcia vote aquilo que ela tem de votar, a saber, o habeas corpus do Lula e as duas ações declaratórias de constitucionalidade que estão lá, né? Estão prontas para ser votadas, né? Na verdade, o Edson Fachin deixou tudo preparado para votar também o habeas corpus. E a Carmen Lúcia resolveu sentar em cima dessa questão. Ministros haviam decidido nesta quinta-feira: nós vamos botar a coisa para votar, né? Aí entrou o Celso de Mello, pôs panos quentes, eu dei esse furo ontem sobre a possibilidade de votar hoje. Entrou o Celso de Mello, decano, dizendo: gente, calma, vamos tentar resolver um acordo. E Carmen Lúcia marcou então uma reunião para terça-feira. Eu espero que na terça-feira a dona Carmen Lúcia resolva ser mulher o bastante. E se homem fosse, deveria ser homem o bastante para cumprir as obrigações do STF, sem olhar, já que eu falei de Revolução Francesa, quem está na fila da guilhotina, né? E a frase é a seguinte: a justiça, ela é uma estátua cega, vendada, né? E a frase que eu digo é a seguinte, Boris: justiça que enxerga quem está na fila é justiça cega. E isso não é bom. Obrigada, Reinaldo, pela sua participação. Boa noite. Até amanhã. Juízes federais cruzaram os braços e fizeram protestos contra o fim do auxílio moradia e da defasagem salarial. A paralisação parcial ocorreu a 7 dias da análise pelo Supremo Tribunal Federal de 4 ações sobre a manutenção ou não do benefício. Segundo a Associação de Juízes Federais, a AJUF, a Justiça Federal funcionou em regime de plantão e urgência. O auxílio moradia é hoje de quase R$ 4.400, que gera um custo anual, segundo a Advocacia Geral da União, de R$ 435 milhões aos cofres públicos. Essa greve de juízes é absurda e chega a comprometer o Judiciário Federal. Tenta defender o indefensável, que é esse imoral auxílio moradia, sob o pretexto de reivindicar um reajuste salarial. Seria cômico se não fosse trágico. Isso é uma vergonha. A Petrobras registrou o 4º ano seguido de perdas. A estatal divulgou hoje que teve prejuízo líquido de R$ 446 milhões em 2017. Segundo a companhia, o resultado foi afetado por acordo fechado para colocar um ponto final em ações judiciais de investidores americanos. Sem um acordo bilionário, a Petrobras teria um lucro líquido de mais de R$ 7 bilhões. 4 anos de perdas de uma empresa que era, há algum tempo, orgulho nacional e foi praticamente destruída pelas gestões do PT, mais exatamente de Lula e Dilma, e pela corrupção e roubalheira instaurada por esse governo e a politicalha que ali se instalou. Quando eu falo este governo, eu falo de Lula e Dilma. Essa gente simplesmente quase assassinou a Petrobras. Isso é uma vergonha. Em entrevista exclusiva a Amanda Klein no programa É Notícia, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, rebateu o presidente Temer e disse que não é uma decisão técnica da OMC que vai resolver o problema da sobretaxa do aço anunciada pelos Estados Unidos.
Ontem, Temer disse que o Brasil e outros países poderiam recorrer à OMC. O É Notícia vai ao ar de segunda para terça, à 1h. É difícil você imaginar que vai ser o resultado de um painel na OMC que vai mudar a cabeça de um país que adotou uma medida, uma sanção econômica e comercial com base em segurança nacional. Então, e ainda mais quando esse país é os Estados Unidos, o senhor está dizendo o quê? Que se a OMC, por exemplo, chegar a uma decisão lá na frente que contraria os interesses dos Estados Unidos, eles podem eventualmente não seguir essa decisão da OMC? Como outros, isso pode acontecer, não tenho a menor dúvida. Então, essa é uma realidade que existe, né? Um problema é esse. E o outro problema é que também é arriscado você deixar que, ou pedir, ou esperar que um painel da OMC vá decidir o que é a segurança nacional de um país. O país já deve ter pensado muito antes de invocar a segurança nacional. Então, à luz dessas dificuldades, até sistêmicas, eu disse inicialmente, não façam isso. Né? Tentem resolver essas situações de segurança nacional por meio de diálogo, por meio de conversa e de contatos políticos, não com a tentativa de uma arbitragem técnica na OMC. Então, o senhor está dizendo que esse não é o melhor caminho. O senhor acha que a OMC não é o melhor caminho para resolver a situação com os Estados Unidos? Qualquer situação em que seja invocado o argumento da segurança nacional, eu acho que não é uma decisão técnica da OMC que vai resolver esse problema. A resolução desse problema será política. O problema é político e tem que ser tratado de forma política. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, voltou a afirmar que irá pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele alega que Barroso desrespeitou a Constituição ao alterar o indulto natalino assinado pelo presidente Temer. A expectativa é que na próxima sessão do Congresso Nacional eu me licencie e vá ao Congresso, à sessão do Congresso, na condição de deputado federal, me pronuncie e entregue em mãos para o ministro Eunício esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Eu estou vendo um espírito absolutista se apoderando do ministro, como quase lembrando Luís XIV. Luís XIV, no auge do absolutismo francês, exclamou: "L'État c'est moi", o Estado sou eu. Daqui a pouco nós vamos ouvir o ministro Barroso bater no peito e dizer: o Estado sou eu. E isso não cabe num regime democrático, aonde uma das obrigações do governo federal, do presidente da República, é a preservação do Estado de Direito. Há pressões sobre Barroso vindas de vários setores contrariados por decisões, inclusive e principalmente as investigações ligadas ao presidente Temer que ele comanda. Faz parte do jogo bruto. Tudo indica que essa ação de impeachment não pega. Pega se o Legislativo perder a cabeça nesse embate que vem mantendo contra o Judiciário pela impunidade. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor e é exemplo do que acontece na Black Friday. Em novembro, o comércio eletrônico investe pesado nas promoções para atrair cada vez mais clientes virtuais. Thalisson nem se lembra da última vez que foi a uma loja para fazer compras. Quando precisa de algum produto, ele vai direto para o celular ou computador. Já comprei computador, televisão, tudo que você imaginar eu já comprei. Até ferramenta pela internet já comprei. Hoje em dia é possível comprar pela internet até produtos de supermercado. Esse aqui em Belo Horizonte recebe em média 60 pedidos por dia. Até mesmo frutas, verduras e legumes são vendidos pelo computador. Para o cliente é melhor, porque ele tem mais comodidade para fazer compra, para fazer entrega. Ele pode escolher a hora que ele quer receber o produto em casa. No Dia Mundial do Consumidor, os preços ficam ainda mais atraentes. Os sites oferecem descontos de até 80%. Os programas de recompensa também ajudam no aquecimento das vendas. Alguns devolvem parte do dinheiro da compra ao consumidor. Quando as lojas utilizam a gente gera mais vendas para elas e a gente recebe uma comissão. E é justamente parte dessa comissão que a gente recebe que a gente reparte com o usuário.
A Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro, estima um faturamento de 223 milhões de reais no Dia do Consumidor, aumento de 10% na comparação com o ano passado. Produtos eletrônicos, celulares e cosméticos são os mais desejados pelos consumidores virtuais. Isso é uma mudança, então, do consumo, até pelo perfil, o novo jovem, o novo adulto que está chegando, que cada vez mais faz suas compras online. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Primeira coisa, se tem aquele cadeado de segurança no site. Além do cadeado, tem o HTTPS, /, essas são questões importantes. São os sinais de que aquele site é um site seguro. De casamento marcado, Thalisson espera aproveitar ao máximo as promoções. Uma que eu estou interessado está 3.100. Na internet eu já estou achando já 2.800, 2.700. Vamos voltar a falar sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, no Rio. Ela era militante dos direitos humanos e batalhava pelas mulheres, negros, gays e até, ironicamente, contra a violência. Uma vida marcada por lutas. Marielle Franco, de 38 anos, nasceu e cresceu na favela da Maré, zona norte do Rio. E foi a violência dentro da comunidade que determinou suas escolhas. Ela perdeu uma amiga, vítima de bala perdida em 2005. Daí em diante, nunca mais parou de lutar. A gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Era mulher que falava e fazia, não ficava só no gogó, não ficava só nas palavras. Não, ela chegava junto, era uma mulher atuante. Negra e pobre, Marielle defendia as causas das minorias, mulheres, negros, gays. Aos 19 anos foi mãe. Formada em sociologia, mestre em administração pública, trabalhou na equipe do deputado estadual Marcelo Freixo por 10 anos. Nas redes sociais, Freixo escreveu que Marielle era uma guerreira, feminista e defensora de direitos humanos, uma amiga, companheira com quem dividia um cotidiano. Que a gente transforme esse luto pela perda da Marielle numa luta ainda maior por direitos, né? A gente precisa continuar carregando a bandeira dos direitos humanos no Rio de Janeiro, que era a bandeira que a Marielle carregava. Em 2016, Marielle se candidatou e foi a 5ª vereadora mais votada no Rio de Janeiro, com mais de 46 mil votos. Na Câmara, era presidente da Comissão de Defesa da Mulher e nos últimos meses preparava um projeto de lei para coibir o assédio dentro dos ônibus municipais. Em frente à Câmara dos Vereadores, lugar onde Marielle dava voz às minorias, milhares de pessoas emocionadas prestaram as últimas homenagens. O velório da vereadora foi aberto apenas para amigos e familiares. No mesmo lugar também foi velado o corpo de Anderson Pedro Gomes, de 39 anos. Ele fazia bicos desde que largou o emprego como motorista de aplicativos, justamente por causa da violência. Anderson deixa um filho de apenas 1 ano e 10 meses e esposa. Anderson era uma pessoa muito boa, um trabalhador, um pai muito amoroso. Ele se resume como a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, lamentou o que chamou de ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco, uma mulher admirável, guerreira e atuante que lutou contra as desigualdades e violência da qual acabou sendo vítima. O prefeito Marcelo Crivella destacou que a trajetória de Marielle representou bem a superação, as virtudes de coragem, de bravura, de espírito público e de solidariedade da mulher carioca. E como homenagem, o nome dela será dado a uma escola na Zona Oeste. O cantor Caetano Veloso fez uma homenagem cantando. A filha, Luiara Santos, de 19 anos, desabafou. Nós seremos resistência porque você foi luta. Sempre lutou e por isso ela foi morta. Eu só quero viver e deixar que os meus filhos negros vivam. Isso é demais? Isso é pedir muito? Claro que não. Por favor, basta, basta.
Milhares de pessoas fazem neste instante um ato em São Paulo, na Avenida Paulista, contra a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL. O protesto começou por volta das 5 horas da tarde no vão livre do MASP, que fica na Avenida Paulista, e fecha praticamente toda a via desde o início da noite. Manifestantes que estavam em outro ato de servidores públicos contra a reforma da Previdência se juntaram à multidão que pedia justiça contra a morte de Marielle Franco. Outras capitais também registraram protestos contra a morte da vereadora Marielle Franco. Mais de 1.000 pessoas se reuniram na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Muitos militantes do PSOL e pessoas indignadas levaram cartazes e faixas cobrando rigor nas investigações. O ato foi organizado pelas redes sociais. Em Salvador, um grupo realizou um protesto pelo campus da Universidade Federal da Bahia. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediram resposta sobre o crime. Segundo os organizadores, cerca de 3.000 pessoas participaram do protesto. No Recife, cerca de 300 pessoas se reuniram no final da tarde em frente à Câmara de Vereadores. Grupos ligados a movimentos pelos direitos das mulheres e contra o preconceito pediram o fim da violência e punição para os culpados. O assassinato da vereadora Marielle Franco repercutiu no mundo inteiro. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. A indignação pelo homicídio da vereadora carioca estava estampada na manchete da rede britânica BBC. O site destacou que Marielle Franco era crítica à violência policial e à ação de militares em zonas pobres do Rio. Já o The Guardian afirmou que a brutalidade policial e os tiroteios entre traficantes são rotina na cidade. Na Alemanha, o Deutsche Welle aponta como causa provável do homicídio as críticas que a vereadora fazia à morte de pessoas inocentes nas favelas. E o italiano Corriere della Sera diz que o que ocorreu foi uma verdadeira execução. Na América Latina, o argentino El Clarín destacou a emoção no Brasil causada pelo homicídio. E o venezuelano Telesur trouxe a repercussão de movimentos sociais e artistas brasileiros ao assassinato da vereadora. Aqui nos Estados Unidos, a agência Bloomberg afirmou que o crime ressalta os desafios para a redução do derramamento de sangue nas cidades brasileiras. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas condenou o que chamou de crime chocante. A ONU pede que seja realizada uma investigação policial o mais rápido possível e que ela seja transparente e independente para poder ser confiável. Deputados do Parlamento Europeu fizeram uma homenagem a Marielle Franco e seguraram cartazes com os dizeres Marielle presente hoje e sempre. O político espanhol Miguel Urbán Crespo afirmou que o assassinato foi denunciado aos representantes da União Europeia. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. A polícia de São Paulo está à procura do homem que atropelou e matou um jardineiro no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade. O acidente aconteceu por volta das 10 da noite. Paulo Severino da Silva, de 40 anos, morreu na hora e o motorista fugiu, sem prestar socorro. Eu acho uma covardia, né, mano? Como foi ele que atropelou o rapaz, pode ser um familiar dele, pode ser outra pessoa. Muita gente convive com isso aí, né? As pessoas atropelar e fugir, não prestar socorro, né? Paulo Severino da Silva, mais conhecido como Paulinho, morava na casa onde ele trabalhava como jardineiro ali pra cima. Toda noite ele tinha o costume de vir aqui e ir até aquela calçada ali. Ali ele ficava conversando com os amigos. Mas ontem ele tinha um compromisso, ir até a casa de um amigo. Ele chegou a descer, atravessar até aqui onde a gente está, mas quando foi concluir, ele foi atropelado bem aqui, ó, nesse ponto onde a gente está agora. A polícia procura imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o motorista que fugiu. A dinâmica do evento se deu por volta das 22 horas do dia de ontem, estava chovendo e o local é escuro. Então nós estamos diligenciando, a equipe está na rua, vamos ver se a gente consegue colher imagens e coletar testemunhos de pessoas que viram o evento. O crime foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O acusado também vai responder por omissão de socorro. No Ceará, a Polícia Militar resgatou hoje 3 crianças em situação de abandono.
As imagens do resgate mostram as crianças em uma casa repleta de lixo e sem condições de higiene. Segundo os vizinhos, a menina de 5 anos e o casal de gêmeos de 2 anos ficavam sozinhos em casa e passavam fome. A mãe, identificada como Daniele Alves de Lima, de 25 anos, foi presa e responderá por abandono de incapaz. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da região. A Polícia Civil e o Ministério Público prenderam cerca de 20 pessoas suspeitas de fraudar o sistema de bilhetagem automática DF-Trans em Brasília. As investigações apontam que os desvios podem chegar a mais de R$1 bilhão. Entre os alvos da operação está um auditor fiscal do Estado, responsável por liderar a quadrilha. Nas fraudes, o mesmo cartão de ônibus era usado cerca de 60 vezes em 8 segundos. Um ensaio fotográfico de uma debutante de Belém do Pará causou revolta nas redes sociais. As fotos fazem referência à época da escravidão. Uma das imagens mostra uma mulher negra arrumando o vestido da adolescente branca. Nesta outra foto, a jovem aparece sentada à mesa enquanto a mulher e um homem, também negro, permanecem em pé. As fotos viraram alvo de críticas nas redes sociais. Internautas pediram a prisão dos produtores do ensaio e dos pais da debutante por racismo e classificaram as fotos como show de horrores. Esta usuária ainda ironizou: vão dizer que é falta de senso de humor. Após as críticas, a proprietária da empresa que produziu o ensaio apagou as fotos, admitiu o erro e pediu desculpas. Segundo ela, a intenção do trabalho era retratar o período imperial e não a escravidão. Depois de quase 2 meses, o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico voltaram a abrir as portas na manhã de hoje. Os parques foram fechados no dia 23 de janeiro após a morte de um macaco por febre amarela. Exames realizados pela Secretaria do Meio Ambiente apontaram que a presença do vírus na região era isolada e não apresentava alto risco de transmissão. Outros 29 parques da capital paulista continuam fechados. Desde o começo do ano, a febre amarela matou 4 pessoas na cidade. E chegou a hora da previsão do tempo. Uma frente fria chegou ao sul do país e causou fortes temporais desde as primeiras horas dessa quinta-feira, exatamente como a Lu Camargo tinha previsto ontem. Quem assistiu não se perdeu, né, Com certeza. Amanda, uma ótima noite a todos. Amanda, os temporais lá no sul começaram na fronteira gaúcha com a Argentina e logo eles foram se espalhando. Houve o registro de muita ventania, de muitos raios. Inclusive, a gente tem imagens de uma casa que foi atingida por um desses raios, se incendiou. Isso aconteceu no noroeste gaúcho, na cidade de Nova Candelária. Por sorte, ninguém se feriu. Na mesma região, a gente tem imagens de 2 vacas que também morreram após serem atingidas por um raio. A frente fria que está causando toda essa chuvarada lá no sul do país, ela é muito rápida. Amanhã já vai estar no sudeste. E aí, lá no sul, o tempo começa a abrir, como a gente vai ver no mapa agora. Olha só. Em boa parte do Rio Grande do Sul e no sul catarinense, é o sol que vai predominar. Chove ainda nas demais áreas. No sudeste do país, com a passagem dessa frente fria pelo litoral paulista, cadê o sudeste? A gente está com um probleminha técnico, o sudeste está logo aí. Então, no sudeste, com a passagem dessa frente fria pelo litoral paulista, pode chover desde cedo, chuva forte em todo o leste de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo as 2 capitais. Nas demais áreas em verde, chove a partir da tarde. No centro-oeste do país, as pancadas de chuva continuam a atingir pontos isolados de praticamente toda a região nesta sexta-feira. No nordeste, o sol vai brilhar forte. Cadê o Nordeste? Nordeste. O sol vai brilhar forte lá em praticamente todo o leste da região. Só que pode chover nas praias potiguares, paraibanas e pernambucanas. No sul da Bahia, o sol também vai predominar. Chove nas demais áreas, principalmente na parte da tarde. E no norte, só não vai chover em Roraima. Só para variar, viu, Amanda? Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. O dia começa com 23 graus, tanto em Belém quanto em Campo Grande. E à tarde, os termômetros vão chegar a 35 lá em Vitória e em Cuiabá. Bem, como a gente viu agora há pouco, o zoológico reabriu e o Temporino só podia estar lá, né, no zoológico. Mas ele só foi para o zoológico porque
ele tomou a vacina contra a febre amarela há mais de 10 dias. Bem, e antes de eu ir embora, a gente tem imagens muito lindas para mostrar para vocês da aurora boreal. Essas imagens elas foram registradas ontem à noite lá no norte da Finlândia. Esse fenômeno também é conhecido como luzes do norte e acontece quando as partículas solares carregadas de eletricidade interagem com o ar, com a atmosfera terrestre. Aí trazem esse fenômeno maravilhoso, né? E engana-se quem pensa que só acontece aqui na Terra, viu? Lá em Júpiter também acontece esse fenômeno, Amanda e Boris. Demais, pronto, né? É para lá que a gente vai, tá fácil agora, Lu. Pertinho, pertinho. Uma boa noite. Sim, obrigado. Boa noite, tchau, tchau, até amanhã. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo promove um mutirão para acabar com a fila de pacientes que esperam por cirurgias de catarata. Até o fim do mês, quase 6.000 pessoas devem ser operadas. Há muitos anos, o que era simples para qualquer pessoa se tornou uma luta para a dona Joana. O trabalho, o dia a dia, não posso ler, não posso assistir televisão, se enxerga do outro lado da rua, não está enxergando assim a fisionomia da pessoa, é ruim. Compromete tudo, na verdade. Toda essa dificuldade por causa da catarata. No ano passado, ela resolveu colocar um ponto final neste problema e operou um dos olhos. Hoje veio operar o segundo. Depois de hoje, vida nova. Vida nova. A catarata faz com que o cristalino, que é a lente natural dos olhos, perca a transparência e comece a ficar opaco com o passar do tempo. A doença é responsável por quase 50% dos casos de cegueira no mundo e atinge principalmente os idosos. Aqui em São Paulo existem os ambulatórios médicos de especialidades, conhecidos como AME, uma referência para quem precisa fazer a cirurgia da catarata. A procura por uma vaga é tão grande que esses pacientes aqui ficam meses na fila, mas agora a situação pode mudar. O mutirão da Secretaria Estadual da Saúde promete zerar até o fim do mês a fila da catarata. São cerca de 6.000 pacientes esperando pela cirurgia. Atualmente, nessa unidade, nós realizamos em torno de 120 a 150 cirurgias de catarata por mês. Com o mutirão, nós estamos aumentando a nossa capacidade em 50%. Todo o ser humano está condenado a ter catarata. Você não vai explicar, você não vai escapar, só não terá quem morrer antes. Daí a busca tão intensa pela operação, que hoje é um procedimento simples. Quando o José Serra era ministro da Saúde, ele implementou esse tipo de mutirão em hospitais públicos. Lembro que o setor de oftalmologia do Hospital São Paulo, um modelo de qualidade, na época comandado pelo professor Rubens Belfort, operou milhares de pessoas de catarata. Os médicos, inclusive, doaram o seu tempo nesse trabalho. Em Moscou, o governo diz que vai expulsar diplomatas britânicos em retaliação à decisão da Inglaterra de expulsar 23 diplomatas russos. Ainda não foi divulgado o número de funcionários que terão que deixar o país e nem quando isso vai acontecer. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, acusou a Rússia de ser a responsável pelo ataque com um agente químico da época da União Soviética a um ex-espião russo, Sergei Skripal, e sua filha no começo deste mês. Os dois estão internados em estado grave. Moscou nega o envolvimento no ataque. Na Síria, pelo menos 30.000 pessoas estão fugindo do reduto rebelde de Guta Oriental. O exército do país já retomou 70% do território, antes controlado por sírios contrários ao governo de Bashar al-Assad. Em quase um mês de confrontos, mais de 1.200 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Hoje, a guerra civil na Síria completa 7 anos. Mais de 500.000 pessoas morreram neste período. No Peru, o Congresso aprovou a abertura de um novo processo de impeachment contra o presidente Pedro Pablo Kuczynski. O pedido foi feito pela oposição. Ele é acusado de corrupção e de receber propina da empreiteira Odebrecht. A votação acontece no próximo dia 22. Pelo menos uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas depois que uma
passarela desabou em Miami, nos Estados Unidos. As equipes de resgate ainda trabalham no local em busca de vítimas presas dentro dos carros que foram atingidos pela estrutura. O correspondente Fábio Borges tem os detalhes. A ponte de 950 toneladas ficou pronta no sábado e ainda não tinha sido usada por pedestres. Ela foi construída para facilitar o acesso de estudantes à Universidade Internacional da Flórida e melhorar o fluxo de tráfego. Essas imagens mostram os veículos que foram esmagados pelo concreto e os bombeiros trabalhando para tirar as pessoas presas debaixo da ponte. Pelo menos 8 carros ficaram sob os escombros. Uma equipe de investigadores do Serviço Nacional de Transportes vai trabalhar com autoridades federais para investigar as causas do desmoronamento. O governador da Flórida, Rick Scott, foi ao local acompanhar pessoalmente as operações de resgate. A empresa responsável pela construção afirmou que a passarela foi construída para resistir a furacões e poderia ser usada por 100 anos, mas a companhia tem processos por violar regras de segurança. Temos várias unidades de resgate e bombeiros trabalhando no local. Nós também temos cães farejadores e guindastes. São muitas vítimas, mas o número oficial ainda não foi determinado. Em 2012, uma ponte construída pela mesma empresa também desabou. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Bom, vamos falar de esporte agora e o assunto é Libertadores. Senhor Luiz, quem é esse Vinícius Júnior? É um cidadão carioca de 17 anos, revelação do futebol brasileiro, que já está vendido para o Real Madrid. Veja o que aconteceu na Libertadores e na Copa do Brasil ontem. No desembarque do Flamengo, mistura de sentimentos. Eu saí de campo com duas sensações, né? Uma de muita felicidade por nós ter conquistado os 3 pontos, que é o mais importante. E uma por ficar chateado por não ter feito meu gol ontem. Tudo que o Henrique Dourado não fez, o Vinícius Júnior fez, hein? Depois de ver o Emelec abrir 1-0 com gol de Angulo, a jovem pérola rubro-negra marcou 2 vezes, virou a partida lá em Guayaquil, 2-1, e agradeceu ao técnico Carpegiani por ter entrado no jogo. Ele vem sempre me colocando no momento certo e falou para eu ter tranquilidade que no momento certo ele vai me colocar para ajudar o Flamengo, e ontem não foi diferente. Eu entrei com a ajuda de todo mundo, pude fazer 2 gols e decidir a partida. A empolgação com o cara é tão grande que nas redes sociais a torcida do Flamengo escreveu que o Real Madrid tinha que pagar muito mais para ter o atacante. Já no Corinthians, a contratação bombástica pode melar. É que os empresários do Zeca, que no início aceitaram arcar com a dívida caso o atleta perca para o Santos na justiça, voltaram atrás. Aí a diretoria do clube alvinegro já pensa até em desistir do negócio. O Corinthians só vai fazer o negócio se a gente tiver total segurança de que não corre nenhum risco futuro e que não tenha nenhum tipo de prejuízo. Por isso que ainda não foi assinado. Enquanto a cartolagem decide o que fazer, o time foi bem contra o Deportivo Lara da Venezuela. Ganhou por 2-0, com direito a gol de Emerson Sheik. O São Paulo também tem novidades. Inscreveu no Campeonato Paulista o atacante Toró, que foi um dos destaques do tricolor na Copinha São Paulo. Já na Copa do Brasil, o time do Morumbi não decepcionou não, hein? Marcos Guilherme, Valdívia e Rodrigo Caio garantiram a vitória por 3-0 contra o CRB, estão classificados. O Colorado também fez bonito diante do Cianorte. Derrotou o adversário por 2-0 e agora pensa no Grenal pelo Campeonato Gaúcho, lá na Arena do Tricolor. Já o Figueirense entrou em campo contra o Atlético Mineiro, homenageando Bebeto de Freitas, que morreu vítima de um infarto. O Atlético, claro, também prestou solidariedade ao funcionário do clube que faleceu trabalhando. A partida terminou 2-1 para a equipe de Florianópolis. Como o Galo venceu por 1-0 a partida de ida, o jogo foi para os pênaltis. O goleiro Vitor defendeu as cobranças de Jorge Henrique e Diego Renan, e os mineiros venceram por 4-2. Aqui a bola está rolando no Pacaembu, o Santos ganha por 1-0, mas o Gabigol, para não perder o hábito, já foi expulso. Copa do Brasil, Vitória e Bragantino, Barradão em andamento também Sampaio, Correia e Ponte, no Castelão em andamento e também no Ceará, Ceará e Atlético do Paraná, e Avaí e Fluminense jogam às 21h30 na Ressacada. Preste atenção que eu vou falar.
Problemas à vista para Palmeiras e Gustavo Scarpa. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro derrubou a liminar que liberava o jogador para atuar em outro clube. Com a decisão da Justiça, o contrato de Scarpa com o Palmeiras, com o Fluminense, está num rolo desgraçado. E ele agora estaria impedido de atuar pelo Palmeiras. O jogador, o Palmeiras e a CBF ainda serão notificados oficialmente sobre o determinado assunto. Mais um rolinho para se resolver. Boa noite, senhores. Boa noite, Silvio. Bom fim de semana, senhores. Você acha que o Brasil é um país feliz? Olha, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, nós não estamos lá no topo do ranking da felicidade. Ficamos em 28º lugar. Já a Finlândia desbancou a Noruega, que caiu de primeira para a terceira posição e se tornou o país mais feliz do mundo, apesar do frio. Os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. A pergunta é simples. Você é feliz? Happy! No. Are you happy? No. Yeah, of course. Pois saiba que a ONU, por meio do Departamento de Soluções de Desenvolvimento Sustentável, apresenta anualmente um ranking dos países mais felizes do mundo. O chamado Relatório de Felicidade mede o bem-estar subjetivo, que é quanto as pessoas se sentem felizes e por quê. A lista tem 156 países e analisa os níveis de felicidade dos moradores locais e também dos imigrantes. Na lanterna, ocupando a última posição, está o Burundi, que seria o país mais infeliz do grupo. O catalisador da tristeza na nação africana seria uma forte crise política que o país atravessa. Agora, vamos ao campeoníssimo. Quer um tempinho para adivinhar? Quem arriscou Finlândia acertou em cheio. Com uma população de apenas 5,5 milhões de habitantes e 300 mil estrangeiros, o país nórdico levou a melhor. Mas o que tem de tão bom lá que deixa as pessoas extremamente felizes? Nora Clame é finlandesa, trabalha no consulado em Paris, no setor de comunicação. Morou em São Paulo muitos anos e fala fluentemente o português. Sorridente, ela nos explica quais as maravilhas de seu país. A qualidade de vida é muito alta, temos um ambiente muito limpo, temos muito boa educação, todos os serviços funcionam muito bem. Você de casa deve estar perguntando, e nós brasileiros, em que posição ficamos nesse ranking curioso? Pois é, a gente não foi lá muito bem não. Apesar de termos fama de povo hospitaleiro, povo alto astral e principalmente feliz, com boas praias, bela música e ótimo futebol, o Brasil ficou apenas na 28ª posição. Aqui na França também não foi muito diferente não. Os franceses não passaram do 23º lugar. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E vamos voltar ao Rio de Janeiro para saber quais são as últimas informações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Boa noite, Tony Vendramini. Boa noite, Boris. A polícia hoje ouviu na Delegacia de Homicídios uma segunda testemunha do assassinato da Marielle Franco. A primeira foi uma assessora da vereadora que estava no carro, foi atingida por estilhaços e teve ferimentos leves. O corpo de Marielle foi enterrado no final da tarde no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Apenas amigos e parentes foram autorizados a acompanhar o cortejo. Já o corpo do motorista, Anderson Gomes, foi sepultado no cemitério de Inhaúma, na zona norte. Agora há pouco, no início da noite, manifestantes ainda protestavam e pediam justiça em frente à sede da Assembleia Legislativa no centro da cidade. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.